Olá, a paz do Senhor para vocês. Estamos aqui prontos para gravar mais um vídeo para o teu enlevo espiritual. Eu sou o pastor Belarmino Moreira, da Igreja Ministério Atos, e desejo a todos vocês um abraço, a paz do Senhor esteja sobre a sua vida, sobre a tua família, sobre a tua saúde, em nome do Senhor Jesus Cristo. Hoje eu quero estar falando de um assunto talvez até conhecido demais para você, mas vamos entrar em alguns detalhes que talvez você vá achar curioso, talvez você nunca tenha ouvido falar. Nós vamos estar falando sobre a Bíblia, sobre este livro aqui, tremendo, maravilhoso, amado por muitos, odiado por muitos também, amado por muitos, ignorado por muitos também. Um livro que muitos dizem ser contraditório, mas que ninguém consegue provar as suas contradições, porque não existe contradições na Bíblia. Você que está me seguindo, deixe o teu joinha, deixe a tua curtida, compartilhe com 2 ou 3 pessoas. Você que ainda não é inscrito, faça a tua inscrição, aperte no botão inscrever, faça a tua inscrição. Vai no like, dê uma curtida, que o YouTube vai entender que esse vídeo é de relevância para outras pessoas. E vamos lá falar sobre a Bíblia. A Bíblia é um livro que contém 66 livros dentro do seu bojo. 39 no Velho Testamento e 27 no Novo. É um livro que foi escrito em hebraico, grego, traduzido para o grego, na Septuaginta, e é um livro que tem 1189 capítulos, 31.173 versículos. É um livro que fala da história da salvação do homem, do projeto de salvação do homem. Não é um livro difícil de ser entendido. Nós é que complicamos. Não é um livro que é difícil de ser aplicado. Nós é que não nos esforçamos o bastante. Talvez você fale, pastor, mas eu tenho Bíblia na minha casa, eu conheço já sobre Bíblia. Será que conhece mesmo? Será que você tem se dedicado tempo para estudar esse livro? Para pesquisar sobre esse livro? Este livro, além de a gente lê-lo, ele também nos lê. Ele também fala conosco. É um livro que, por exemplo, só citar um exemplo para você entender. Eu, pastor Belarmino Moreira Belo, tenho a mensagem da mulher do fluxo de sangue preparada 40 vezes para ser pregada. Eu tenho 40 pregações sobre a mulher do fluxo de sangue, registradas, escritas, anotadas. Quantos outros pastores não pregam sobre a mulher do fluxo de sangue? Por quê? Porque é um livro inesgotável. É um livro que não tem limites. E eu creio que cada vez que eu for pregar na mulher do fluxo de sangue, vai sair e vai ecoar diferente do que eu tenho anotado, do que eu tenho escrito. Por quê? Porque ela se renova, a palavra de Deus ela se renova a cada dia. Não é um livro maçante, você nunca enjoa de ler. Todo de qualquer outro livro, por melhor que seja a escrita, a história, a dinâmica do livro, você lê 1, 2, 3 vezes no máximo. E você já não dá conta de ler mais, porque ele se esgota, porque ele se esvai. Mas a Bíblia não. Todos os dias você faz o seu devocional, todos os dias você medita na palavra de Deus, e ela se renova para ti. Ela sempre traz algo novo, ela sempre traz algo diferente. Ela sempre está falando conosco o tempo inteiro. Nós nunca enjoamos de ler a Bíblia. E a Bíblia é tão perseguida, eu não sei porquê. Se você conhece, se você sabe, porque do meu conhecimento, eu não tenho esse conhecimento ainda da internet. Eu não vejo criticando, por exemplo, o Alcorão. Eu não vejo criticando os livros do islamismo. Mas a Bíblia está cheia de críticos. Eu não vejo críticas sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, segundo Allan Kardec. Mas a Bíblia está cheia de críticos.
cheia de críticos, atacando de um lado, do outro. Pessoas que estudam teologia a fundo para tentar desmascarar a Bíblia, se isso fosse possível. Mas não é possível. Os seus argumentos são fracos, os seus argumentos não são palpáveis. E a Bíblia não se discute, a Bíblia se aceita pela fé. É pela fé que você aceita a Bíblia. A Bíblia não tem como você racionalizar a Bíblia. Não tem como você colocá-la, escaneá-la e trazer a lume tudo que nela está. Ela é um livro, como eu já falei, inesgotável. Cada dia, cada semana, cada mês, cada ano, cada milênio, cada século, ela vai se renovando cada vez mais. Ela levou um período de 1.600 anos para ser escrita, por cerca de 40 autores. Se nós pegássemos hoje os melhores 40 autores da atualidade e colocássemos em salas separadas, todos na mesma época, e falássemos para eles escrever um livro que no final fosse dar tudo certo, concatenar página com página, livro com livro, artigo com artigo, o que sairia dessas escritas? Será que sairia algo lógico? Será que sairia algo palpável, algo que poderíamos firmar um pensamento, firmarmos uma ideia? Eu creio que sairia uma Babel, porque nenhum outro pudesse comunicar com o outro, escrevendo ali, sem saber o que o outro estaria escrevendo. Assim foi a Bíblia. Foi escrita por 1.600 anos, por um período de 1.600 anos, em épocas diferentes, por pessoas diferentes. Você vai encontrar escritos de reis, de sacerdotes, de poetas, de profetas, de pescadores, de agricultores, de boiadeiros, homens que escreveram inspirado pelo Espírito Santo. E quando você pega a leitura da Bíblia, ela é única de Gênesis a Apocalipse. Ela se encaixa perfeitamente. Ela não se contradiz. Se você que está me assistindo tem algo que você acha que é contraditório, deixa aí no teu comentário, para que nós possamos esclarecer esse assunto. Se você tem dúvida sobre alguma passagem da Bíblia, deixa a tua pergunta. Deixa a tua pergunta aí no comentário. Olha, eu tenho dúvida sobre tal passagem, assim, assim, assim. O que quer dizer isso, isso, isso? E nós, com a ajuda do Espírito Santo de Deus, com toda a humildade, iremos trazer a resposta para você. Não deixaremos você no escuro. Eu não deixarei você no escuro. Trarei a resposta para você, baseado na própria palavra de Deus, que ela se explica por si mesma. Ela não precisa de advogado. Eu não estou aqui advogando a Bíblia. A Bíblia não precisa de advogados. Eu estou aqui apenas falando da Bíblia, da autenticidade da Bíblia. Você pode pegar 200 pessoas, 300 pessoas que a psicologia transformou, que a psicanálise transformou, ou tentou ajudá-los a se transformar, e eu pegarei milhões e milhões e milhões e milhões de pessoas que a Bíblia transformou radicalmente. Eram bêbados, eram prostitutas, eram homossexuais, eram ladrões, eram adúlteros, eram péssimos pais de famílias, eram péssimas mães de famílias, eram péssimos filhos, mas quando tiveram um encontro com a Bíblia, quando deixaram que a Bíblia os lesse, que a Bíblia penetrasse no seu interior, houve mudança radical. Hoje são ex-prostitutos, ex-drogados, ex-ladrões, ex-assassinos. Hoje são servos de Deus, pregando a palavra de Deus, nos púlpitos espalhados por este mundo inteiro. Eu mesmo sou um ex-beberrão, um ex-fumante, um ex-usuário de droga, porque a Bíblia me leu,
A Bíblia me trouxe sentido. A Bíblia é uma palavra viva. Em Hebreus 4:12 está escrito que a palavra de Deus é viva e eficaz, e é mais afiada do que uma espada de 2 gumes, que penetra até dividir juntas e medula, alma e espírito, e é apta para discernir as intenções do coração. A Bíblia penetra aonde o bisturi de Abid Jateme nunca penetrou. A Bíblia ela penetra aonde a psicanálise não consegue ir. A psicanálise consegue ir até o inconsciente, segundo eles. Mas a Bíblia, ela traz à lume tudo aquilo que está oculto em nossas vidas. Ela traz cura. Ela traz cura. E não precisa de várias sessões, e não precisa de anos e anos para que ela traga cura. Basta você dar um passo em direção, basta você começar a lê-la. Basta você começar a fazer um devocional com ela. Basta você começar a se entregar, a se render aquilo que ela está dizendo, aquilo que ela está contando, aquilo que ela está falando, e você vai ver transformação na tua vida. Você vai ver transformação. A vida é um livro que transforma pessoas. Ela não melhora pessoas. A psicanálise melhora a pessoa. A psicologia melhora pessoas. Mas a Bíblia transforma. Se você lê na Bíblia, você vai ver a história de Saulo, um perseguidor da igreja, um fanático religioso, um assassino brutal, feroz. Queria acabar com a mensagem das boas novas que tinha chegado naquela época, as boas novas do Evangelho. Ele queria acabar, ele queria destruir, mas ele teve um encontro com Deus, ele teve um encontro com Jesus, ele teve um encontro com a palavra do Senhor, em pessoa, porque a palavra, a Bíblia, é Jesus em pessoa, é Jesus falando conosco. Ele disse, eu sou o caminho, João 14:6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. E aonde conhecemos sobre Jesus? Na Bíblia. E aonde entendemos quem Ele é? Na Bíblia. E aonde aprendemos a servi-lo? Na Bíblia. E aonde aprendemos a amá-lo? Através da Bíblia. Através da Bíblia, penetrando em nosso interior, penetrando na escuridão do nosso ser, que há transformação. E uma transformação radical. Paulo fala que aquele que mentia não mente mais. O que roubava não rouba mais. Por quê? Porque a palavra o transformou. A palavra transforma. Jesus diz lá em João 8, versículo 32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A verdade que liberta, quebra cadeias, quebra grilhões, tira o medo, tira a incredulidade, põe para fora tudo aquilo que é ruim e enche do novo, do vinho novo que Deus tem. É a Bíblia. Passe a amá-la, passe a estudá-la, passe a pregá-la, passe a vivê-la. Não basta só você carregá-la debaixo do braço aos domingos para ir para os cultos. E lá você fazer uma pequena leitura do que o pregador vai pregar e depois deixar ela esquecida durante a semana. Não. Tire 10, 15, 20 minutos do seu tempo, do seu dia, para você meditar num versículo da Bíblia, num capítulo da Bíblia, num livro pequeno, livros de um capítulo só na Bíblia, que você pode estar meditando, e com certeza Deus vai estar falando com você, Deus vai estar te renovando, Deus vai estar te fortalecendo. A Bíblia é um livro transformador. O livro de Allan Kardec, segundo o Espiritismo, o Evangelho de Allan Kardec, segundo o Espiritismo, não transforma pessoas. Não vejo pessoas transformadas por eles. Me apresente 100, 200 pessoas transformadas pelo Evangelho segundo o Espiritismo. Acreditam em reencarnação, que vão viver várias vidas, que vão passar várias vezes por este planeta. A Bíblia em Hebreus 9, 27 diz que ao homem
cabe morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Não se engane, não se engane. No Alcorão que inflama as pessoas a se tornarem homens bombas, a aceitarem a fé pela força, pela violência, enquanto que a Bíblia fala que não é por força, não é por violência, mas é pelo Espírito Santo. Por que as pessoas não criticam o Alcorão? Porque tem medo. Porque sabe que os seguidores de Maomé, na sua grande maioria, não todos, mas na sua grande maioria, são violentos, são assassinos, são homem-bombas, são terroristas. Explodem carros, explodem casas, explodem prédios, explodem embaixadas. Em muitos países por aí, onde o Islã governa, as pessoas obedecem ao Alcorão por força, seguem por força. Mas num país cristão e livre como o nosso, que é o Brasil, as pessoas seguem Jesus de livre e espontânea vontade, sem coação, sem perseguição, porque a Bíblia não veio para perseguir, a Bíblia não foi escrita para ser imposta, ela foi escrita para ser exposta, ela não foi escrita para dominar o homem, ela foi escrita para libertar o homem. Ela não veio trazer fardos e mais fardos para os homens, ela veio para aliviar a bagagem do homem. A Bíblia é o livro dos livros. Dizem a história, eu vi uma certa pregadora contando, eu não sei se é verídico, então estou passando de algo que eu ouvi, que perguntaram para o grande estudioso Rui Barbosa, grande escritor, qual o lugar da Bíblia numa biblioteca? Qual seria o lugar da Bíblia? E ele disse que se colocasse ela embaixo, nas estalagens de baixo, nas prateleras de baixo, ela seria a firmeza, o fundamento, a estrutura de todas as demais escrituras. Se colocasse ela no meio, ela seria o destaque de todas as demais escrituras que haviam junto dela. Se colocasse ela acima, ela seria o esplendor, ela seria a glória de todas as demais outras escrituras. Assim é a Bíblia. E quem falou isso foi Rui Barbosa. Eu não sei se ele se professou cristão, eu não sei se ele terminou seus dias como um cristão, mas ele defendia a Bíblia ardorosamente, fervorosamente. Quem já foi tocado pela palavra do Senhor, pode até se afastar, pode até ir para outros caminhos, mas nunca esquecerá a marca da Bíblia. A Bíblia nos marca, a Bíblia deixa em nós a gravura de Deus. Você já viu um crente, você que é crente, você que crê no Senhor, você que é evangélico, você já viu quando uma pessoa se afasta dos caminhos do Senhor? Ele pode afastar-se dos caminhos do Senhor, mas ele não vai adorar outro Deus. Ele não vai servir a imagem, ele não vai servir a esculturas, ele não vai tocar tambor em terreiro, ele não vai colocar farofa e bebida nas encruzilhadas. Ele fica afastado da igreja, ele fica triste. Ele reconhece, o pastor vai fazer uma visita. Já tive casos assim, eu ia fazer visita, as pessoas falam, pastor, eu sei que eu estou errado mesmo, eu me afastei, a Bíblia está certa. Continuam reconhecendo que a Bíblia está certa, que o erro está nele. Se eu não consigo compreender a Bíblia por completo, nem por isso eu vou desmerecê-la. Talvez eu seja pequeno demais para ela. Talvez nós sejamos pequenos demais para compreendê-la. Eu não tenho todas as respostas a todas as perguntas. Mas aquilo que eu puder responder para você, com a ajuda do Espírito Santo, você pode perguntar aí no comentário. Você pode trazer a questão. Que com a ajuda de Deus, nós iremos trazer a resposta com a permissão do Senhor. Amém? Leia a Bíblia. Pregue a Bíblia. Viva a Bíblia. Que ela seja o teu livro
de preferência, o melhor livro que você vai ler. É isso que eu quero deixar para você neste vídeo. É esse alerta que eu quero deixar para esse vídeo. Principalmente para você que é cristão, que quase não lê a Bíblia e vive de pregações de internet, vive de pregações só de domingo, e vive só de orientações que não se sabe de onde. Leia a palavra de Deus, se instrua na palavra de Deus, cresça na palavra de Deus, ouça quem fala sobre a palavra de Deus, creia, porque ela transforma e vai transformar a tua vida se ainda não transformou. Um abraço forte para você, é o que eu desejo neste momento, em nome do Senhor Jesus. Até o próximo vídeo.